Eu não sou contra a revelação que acontece em muitas igrejas, que é uma característica, um dom que Deus deu a muitas pessoas, a revelação. Só que muitas pessoas, elas não estão em busca da revelação, elas estão em busca da adivinhação. Levítico capítulo 19, verso 31 diz assim: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. As pessoas passam a ir para as igrejas de revelação em busca somente da adivinhação a respeito da vida delas. Ou então, para que elas ouçam alguma coisa sobre a vida do fulano ou da fulana. Para ter aquilo como um motivo de fofoca, para depois comentar. E muitas pessoas ainda comentam assim: olha, eu vou falar aqui, mas é para a gente poder orar, viu? Na verdade não é para orar nada. É para fazer uma fofoca sobre a vida da irmã ou do irmão. Você viu o que o Espírito Santo falou a respeito daquela pessoa? Irmãos, presta atenção. A revelação de Deus, ela tem o propósito de mostrar ao ser humano o plano da salvação. Qual que era a intenção de Paulo, Silas, Lucas e Timóteo ali, quando eles foram para Macedônia? Pregar o evangelho. Não era fazer revelação, não era fazer campanha de prosperidade, não era nada disso. A expressão revelação, em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, ela se refere a um dom profético. O dom profético, ele era dado por Deus para comunicar verdades importantes sobre a salvação, para a salvação. Paulo, inclusive, colocou o dom de profecia superior ao dom de línguas. Só que muitas dessas revelações, elas contradizem a revelação escrita que nós já temos, que é a palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus revelava algo aos profetas, não era com o intuito de envergonhar a pessoa publicamente. E muitas vezes é isso que nós vemos. A pessoa vai ali na igreja, aí o profeta aponta para ela, fala alguma coisa ali da vida dela que era desnecessário que a igreja soubesse, e aquilo traz constrangimento, traz uma vergonha que era desnecessária. E o que isso contribui para o reino de Deus? Nada. Muitas vezes isso afasta as pessoas, causa uma repulsa das pessoas em relação ao evangelho, em relação às nossas igrejas. Então, nós temos que observar muito essas coisas. Nós estamos atrás da revelação ou da adivinhação? E em que essa revelação tem contribuído para o nosso crescimento espiritual? Nós estamos indo atrás da revelação como as pessoas vão atrás das cartomantes, dos adivinhos, dos médiums, daqueles que leem as mãos, dos horóscopos. É isso que nós estamos fazendo. Então é isso que Deus me alertou em relação a essa palavra. Nós queremos um atalho, né, para saber o dia de amanhã, para saber como será o dia de amanhã, para saber o que está acontecendo na nossa vida, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E aquilo que é preciso revelar, o Espírito Santo nos revela. Ou então ele usa alguém que vai falar com você, mas talvez vai falar de uma forma particular, talvez vai falar de uma forma que somente você vai entender, porque a intenção não é constranger e não é envergonhar. Amém? E outra coisa, o dom de profecia, seguindo o padrão bíblico, ele não era usado para ganhar dinheiro. E muitas vezes o que nós temos visto é isso. Pessoas usando o dom de profecia que Deus deu a ele, e eu não duvido que Deus é que tenha te dado, mas para ganhar dinheiro. E aí vai naqueles cultos, no final do culto faz aquela fila de pessoas procurando uma revelação, uma adivinhação. Mas a verdadeira intenção é para que houvesse ali uma arrecadação.
É isso que estava acontecendo. Amém? Então eu sei que é uma palavra dura. Eu não estou falando de nenhuma igreja específica, mas se você conhece igrejas assim, tem frequentado igrejas assim, hoje o Espírito Santo está abrindo seus olhos em relação a essas coisas, tá? Ah, pastor, mas muitas vezes eles acertam as coisas. Sim, eu sei que acerta. Às vezes, acontece o que é o chamado charlatanismo, né? Através de um membro da igreja, que seja um parente do visitante, o revelador pesquisa a vida da pessoa e descobre sobre algo que ela está passando, sabe? E quando ela relata essa revelação na igreja, a pessoa acredita, puxa vida, é Deus falando comigo. Não, na verdade a pessoa estava sabendo ali um pouquinho da sua vida e seguiu um princípio lógico ali e acertou na mosca. Então, muitas vezes é isso que acontece, sabe? E em outras ocasiões também, o pregador, a pessoa que está lá no púlpito, ele faz algumas afirmações de forma generalizada e que, com certeza, aquele que está ouvindo pensa que é uma mensagem direta para ele. Por exemplo, eu tô falando aqui num culto, irmãos, às vezes essa mensagem vai alcançar aí, não sei, 15 mil pessoas, né, aqui no YouTube. Ao vivo pode ter 500, 700, 1000 pessoas. Aí no meio da pregação eu falo assim, olha, Deus está me dizendo aqui que tem uma pessoa com dor de cabeça. Poxa, no meio de 1000 pessoas, quantas pessoas não pode estar com uma dor de cabeça? Então, Deus não está me dizendo nada, sabe? Então, essas afirmações de forma generalizada, que ficam parecendo profecias, são para enganar, para impressionar as pessoas, para que as pessoas fiquem presas ali somente nesse aspecto do Evangelho. Mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho é essencialmente salvação. E uma salvação que vem através do arrependimento, da mudança de caráter. E quando nós temos consciência disso, tomamos posse do sacrifício de Jesus por nós. Amém? Se Deus quiser revelar algo para você, Ele vai revelar. Eu não estou dizendo que Ele não pode revelar. Mas você não pode ir para o culto, ir para a igreja, simplesmente em função dessas coisas. Porque você se tornou escravo disso. E na maioria das igrejas de revelação se esquecem da palavra, colocam uma palavra qualquer sem nenhum contexto, sem nenhum embasamento bíblico e teológico, mas mantém as pessoas ali amarradas nesse negócio. E eu termino essa reflexão, essa conclusão dessa parte com o texto de Mateus capítulo 7, a partir do verso 21 até o verso 23, quando Jesus diz assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém?